Olá, meus irmãos, tudo na paz? Mais uma vez estamos nós aqui. O meu nome é João Carvalho e eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês sobre o Cordeiro abrindo os selos. Nós vimos num vídeo anterior onde nós estudamos um pouquinho sobre esse livro de 7 selos. O que poderia ser esse livro? E nós vimos que esse livro há 3 hipóteses, que seria o livro de Daniel, os 7 selos, um livro selado. O livro de Daniel foi um livro selado, nós vimos isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, seria bom você assistir. Nós vimos também que em Ezequiel 2, verso 9 e 10, também Ezequiel recebeu um livro escrito por dentro e por fora, E esse livro que Ezequiel recebeu trazia lamentações, dores, suspiros. É muito semelhante a esse livro que está aqui no capítulo 6. E também nós vimos que existe uma outra possibilidade de ser o livro com a relação dos salvos, que diz lá em Apocalipse 13, verso 8, quando diz que é o livro da vida do Cordeiro, Então, são 3 livros. Capítulo 13, verso 8 de Apocalipse, diz que os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, existem essas 3 hipóteses, Mas o mais importante, que eu acredito, não é nós identificarmos o livro, se é o livro de Daniel, se são as profecias de Daniel que estavam seladas, se é um livro semelhante ao livro que Ezequiel recebeu no capítulo 2, ou se era ali o livro trazendo o livro da vida do Cordeiro, com a relação com o livro dos salvos, Porque unicamente o Cordeiro foi digno de abrir aquele livro, No capítulo 5 nós vimos isso e no vídeo anterior nós vimos isso. Eu acho que o mais importante não é o livro em si, nós identificarmos o livro, mas a mensagem que o livro traz. Isso aqui é importante, certo? E é o que nós vamos procurar aqui nesse tempo, nós estudarmos e meditarmos um pouco nesses selos que foram abertos, E nós vamos ver que são 7 selos, tá vendo? 4º selo, 5º selo, até tem o 6º selo, e o 7º selo é aberto bem depois, Isso é algo muito interessante na profecia, que nós vamos ver aqui até o 6º selo. No Apocalipse 6, fala do 6º selo, até o 6º selo, Aí você pergunta, mas João, e o 7º selo, não foi aberto? Foi, está mostrando aqui que foi ou será aberto. É isso que nós vamos entender. Mas antes de abrir o 7º selo, você vê que o Cordeiro, ele abre até o 6º selo aqui. Mas depois, no capítulo 7, tem a visão de quem? Dos 144 mil, sendo selados, E isso é uma outra profecia, um outro tema para estudo. Mas aí só no capítulo 8, meus amados, olha só. No capítulo 8 é que tem a abertura do 7º selo, tá certo? Então, no capítulo 6 de Apocalipse, nós temos a abertura de 6 selos, até o 6º selo. Aí depois João vê tem outra visão, tá lembrado daquelas frase que falamos no vídeo anterior, depois destas coisas, depois disto, ele vê uma outra visão. É como se ele fosse agora levado para uma outra cena da profecia, tá certo? Que era a cena voltada para os 144 mil de Israel, tá certo? Aí só depois disso é que ele vê a abertura do 7º selo, Ele deixou isso na ordem. Então vamos voltar aqui e vamos ver no capítulo 6, e eu gostaria que você acompanhasse em sua Bíblia, ou se não, aqui mesmo, Eu não sei a fonte, acho que está bom assim, Dá para ver claramente o que está aqui escrito. Olha só, meus amados. Pois bem, João
vê que o cordeiro recebe esse livro de 7 selos, ele é digno de receber o livro, e o cordeiro abre os 7 selos, né? Ele abre um dos 7 selos, o primeiro selo. E a mensagem do primeiro selo, né? Qual é? Está aqui no verso 2. Ele vê um cavalo branco e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado o quê? Uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Essa mensagem do cavaleiro, desse cavaleiro, né, que tinha um arco na mão, com a coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Se você observar, a mensagem do cavalo branco, do primeiro selo, é totalmente diferente da mensagem do segundo selo, do terceiro selo e do quarto selo. Por quê? Porque enquanto que no primeiro selo, João vê o quê? Um cavalo branco, no segundo selo é um cavalo vermelho. No terceiro selo, ele vê o quê? Um cavalo, aí você, o cavalo aqui, um cavalo preto, olha aqui, tá certo? No terceiro selo, preto. E no quarto selo, ele vê um cavalo amarelo. Em outras versões, é um verde, é um amarelo esverdeado, tá certo? Eu vou dizer o porquê dessa cor. Então, as cores foram essas, né? Vermelho, cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo, tá certo? Mas o primeiro cavalo era um cavalo branco. A mensagem que o cavalo branco trazia era uma mensagem vencedora. Por quê? Porque, olha, diz aqui, o texto é claro, e ele saiu vencendo e para vencer. Já a mensagem do segundo é uma mensagem de tormento, de tortura, de sofrimento. Por quê? Porque o segundo cavalo, o cavalo vermelho, foi dado a ele autoridade para tirar, né? Tirar a paz da terra. E ainda, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi dado a esse cavalo vermelho uma grande espada. Veja que é uma mensagem totalmente oposta ao cavalo branco, né? E se formos ainda no terceiro selo, nós vamos ver que também da mesma forma, o terceiro selo já mostra aqui, olha, que ele tinha uma balança na mão, olha aqui, ó. O terceiro selo, que era um cavalo preto, estava montado por alguém que tinha uma balança na mão. E essa balança na mão desse terceiro selo, desse terceiro cavaleiro, né? A voz dizia para ele o quê? Um queniz ou uma medida, né? Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas, né, de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. É o que nós vamos também entender. O quarto selo é interessante. O quarto selo é um cavalo amarelo. Olha só, a morte se chamava, quem estava montado nele se chamava de quê? De morte, né? E o Hades o seguia. Nós já vimos no primeiro vídeo que Hades é inferno, né? É sepultura. Então, enquanto que Cordeiro de Deus, nós vimos até no primeiro vídeo, o Cordeiro de Deus, ele tem as chaves da morte do inferno, a morte do Hades, né? Está lá em Apocalipse capítulo 1. Aqui no cavalo amarelo, diz que esse cavalo amarelo, ele se chamava morte, e o Hades, o inferno, o seguia, né? E ele foi dada autoridade a ele sobre a 4ª parte da terra. Para quê? Para matar a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Estão vendo, meus queridos, que as mensagens dos 3 cavaleiros depois do branco é totalmente diferente.
Enquanto que o branco é uma mensagem, mostra aqui uma mensagem de paz, uma mensagem de vitória, os outros cavalos, a mensagem de morte, de sofrimento, né? De escassez espiritual, é o que nós vamos ver, né? E o amarelo, uma mensagem de morte, né? Para matar com a espada, a quarta parte da terra. E vamos aqui à interpretação rápida de cada uma delas, né? Pois bem, nós compreendemos que o primeiro cavalo aqui, na verdade, essa mensagem refere-se à igreja cristã, à igreja apostólica. Por quê? Porque a igreja apostólica, ela foi vitoriosa, ela foi uma igreja vitoriosa. O cavaleiro aqui sentado, montado com um arco e com uma coroa, era um símbolo de Cristo também, né? É um símbolo de Cristo. E eu vi aqui em alguns vídeos na internet, onde algumas pessoas chegam até em dizer que esse primeiro cavalo aqui era, na verdade, um símbolo do anticristo. Por que era um símbolo do anticristo? Porque ele saiu vencendo para vencer. É como se o anticristo fosse vencendo e iria vencer. E seguindo o anticristo, esse cavalo, um cavalo branco, viria os outros cavalos, né, de sofrimento, que nós acabamos de falar. Mas isso não condiz com a mensagem, meus queridos, né? Aqui é um símbolo de Cristo e um símbolo também da igreja cristã. A igreja cristã, ela foi vitoriosa grandemente. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, se nós vamos aqui, meus queridos, capítulo 1, o verso 23, se não me engano, olha só, 23, Paulo diz o seguinte, olha, que ele tinha esperança do evangelho e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo foi constituído ministro, tá certo? Então, a igreja apostólica foi uma igreja vitoriosa, tanto é que mostra aí, Paulo ele acreditava que o evangelho tinha sido pregado a toda criatura, tá certo? E se nós lermos ainda no capítulo Atos, livro de Atos, capítulo 5, e o verso 14, olha só o que diz aqui. E cada vez mais agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres, né? E ainda poderíamos destacar no capítulo 2, também aqui de Atos, aqui no finalzinho, capítulo 2, olha só. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então, a primeira mensagem do selo, aqui no capítulo 6, esse cavalo branco, era um símbolo da igreja apostólica, da igreja cristã. Porque foi uma igreja vencedora. E não só da igreja, mas de Cristo. Cristo venceu na cruz do Calvário, meus queridos, e venceu quando ressuscitou, tá certo? Então nós entendemos que a mensagem do primeiro selo refere-se ao tempo da igreja cristã. Até o ano 100, mais ou menos, foi esse período, um período de vitórias, né? Depois do ano 100, a igreja passou, meus queridos, por grande perseguição. E aí nós podemos ver na história o quanto essa igreja foi perseguida. O Coliseu Romano, por exemplo, nós temos ciência que foi um palco de muitos cristãos terem sido jogados aos leões, às feras, né? E as pessoas assistiam aquilo rindo, dando gargalhada e vendo o sofrimento da igreja cristã. Muitos cristãos foram mortos, muitos, né? Então, o cavalo vermelho representa sangue, né?
O vermelho representa sangue. E mostra que foi-lhe dada a autoridade, olha só, foi-lhe dada a autoridade para tirar a paz da terra. E, na verdade, tirou, esse período tirou. E fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E teve muita morte, muito sofrimento, e a igreja foi grandemente perseguida, né? Foi-lhe dada uma espada para fazer essas matanças, né? Então nós acreditamos que o segundo selo, na verdade, é a mensagem mostrando o sofrimento e a perseguição que a igreja cristã teve num período depois do ano 100, né? Nos meados aí até o ano 323, foi o período onde a igreja sofreu grandes perseguições. E o que dizer do terceiro selo? O terceiro selo é um cavalo preto. Ora, um cavalo preto nós entendemos claramente que é o oposto de um cavalo branco, concorda? Então, o que seria esse cavalo preto? Ora, meus queridos, se o cavalo branco representa a vitória, se o cavalo branco aqui representava a igreja cristã, uma igreja vitoriosa, uma igreja pura, verdadeira, porque o branco é símbolo de pureza. Nós não podemos esquecer nunca disso, meus queridos. O branco é um símbolo de pureza, tanto que nós podemos ver, abrindo mais uma vez um parênteses, meus queridos, vamos ver aqui no capítulo 3 de Apocalipse, veja que os santos, os salvos, né, terão vestiduras brancas, aqui no verso 18, olha só. Aqui a mensagem a Laodiceia e Cristo falando que aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, né? E vestes brancas para que te vistas, né? Então, as vestes brancas são vestes de pureza. São as vestes dos santos, dos salvos. Não só de pureza no sentido de salvação, mas também no sentido de pecado. Se nós formos aqui, olha, o branco representa isso. No capítulo 1 de Isaías, 1 verso 18, olha só o que diz aqui. Vinde, né? Pois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, né? Como o vermelho, eles se tornarão o quê? Brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão como a lã. Então, o branco é um símbolo de pureza, tá certo, meus queridos? Um símbolo de pureza. Foi por isso que João, o primeiro cavalo, aqui no capítulo 6, é branco, é um símbolo de pureza, representava a igreja cristã, uma igreja vitoriosa. Já o cavalo preto, aqui no terceiro selo, cavalo preto, né, é o oposto. Nós podemos ver que o que é que ele diz aqui? Qual é a mensagem do cavalo preto? Olha só, ele diz que um quenis é uma medida, tá certo? Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Isso representa, meus amados, isso aqui representa a escassez espiritual. Pode ser entendido tanto, claro, como a escassez de alimento físico, mas também como alimento espiritual. Por quê? Cada período, cada selo aberto representa um período, tá certo? Nós vimos que o primeiro selo aqui representou um período da igreja cristã, até os meados do ano 100, tá certo? A igreja ela foi grandemente vitoriosa.
O segundo selo representa ali a igreja cristã até o ano 323, do ano 100 ao ano 323, né? Onde houve grandes perseguições, por isso que o cavalo era um cavalo vermelho. Já o terceiro selo, o cavalo preto, é representado, simboliza a igreja, representa a igreja no período de trevas espirituais. Foi nesse período, do ano 323 ao ano 538 aproximadamente, um grande período de trevas espirituais, meus queridos. Foi nesse período que o poder romano se aliou ao poder religioso, o poder civil, o Estado se unindo à religião. E foi nesse período que surgiu a primeira igreja que se dizia cristã, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi nesse período, por volta desse período, que o imperador Constantino, o imperador romano, que ele era pagão, né? Aliás, todos os imperadores de Roma eram pagãos, eles não eram cristãos, mas para o imperador Constantino, ele resolveu se unir com o bispo, com o cristianismo e adotar e criar um bispo para a igreja de Roma. E foi nesse período que nós percebemos um grande declínio espiritual. O trigo, por um denário. Um denário, meus irmãos, representa o salário de um trabalhador, né? Lá em Roma, né? Então, vamos imaginar hoje um salário de um trabalhador, uma diária, né? Desculpa, uma diária de um trabalhador, hoje como sendo aí uns 150 reais, depende da diária, né? Então, esse valor só dava para comprar neste período do terceiro selo, né, uma medida de trigo, o que não era nada, né? A cevada era mais barato do que o trigo e só dava para comprar 3 medidas de cevada por um denário. Então o dinheiro ele não estava mais para comprar nada, o alimento estava escasso. Mas o que Cristo quer nos mostrar aqui, que era o que? Um alimento espiritual. Um alimento espiritual. A escassez do alimento espiritual, meus queridos, foi nesse período do terceiro selo que iniciou a adoração a imagens de escultura. Foi nesse período que iniciou a adoração ao dia de domingo como dia santo de guarda. Foi nesse período que teve as instituições de missa, de oração aos santos, culto, oração aos mortos e tantos outros evangelhos, né, totalmente estranhos à palavra de Deus. Foi um período negro, por isso que o cavalo era preto. Foi um período de trevas espirituais. Agora, veja interessante que o mesmo cavalo, a mensagem trazia: não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui nós poderíamos ter aqui um simbolismo, né, muito grande, muito lindo, porque o azeite é símbolo do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, e o vinho do sangue de Cristo, né? São símbolos. Então nós podemos entender que, embora a palavra de Deus estava em declínio espiritual, estava em trevas espirituais, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo e o sangue não era para ser danificado. Esse é o sentido espiritual, da mensagem. Tá certo, meus queridos? Então foi isso. O terceiro selo
foi um período de trevas, que foi mais ou menos aí até o ano 538, certo? Nós temos agora o quarto selo. O quarto selo traz agora aqui um cavalo amarelo. Em algumas versões diz que é um cavalo verde, um amarelo esverdeado, né? Um verde claro. Olha, esse cavalo, estava alguém montado sobre ele que se chamava o quê? Morte, né? Se você já teve a oportunidade de ir em um velório e ver uma pessoa morta, você vai ver a cor dela, que é uma cor um pouco amarelo esverdeado, não é? Então, essa era o símbolo do cavalo. Por quê? Porque ele trazia morte, né? E o inferno, o Hades, né, que nós já vimos no primeiro vídeo, significa inferno, né? E você pode ver em outras versões que ele diz: o inferno o seguia com ele, ou seja, mostrando a quantidade de morte, de sofrimento que iria acontecer. Olha a coisa interessante, meus queridos. Esse cavalo amarelo foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Dá para você entender isso, meus queridos? A quarta parte da terra. Para quê? Para matar com a espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Olha só. Como nós já vimos, cada selo é um período de tempo, certo? Nós paramos aqui no terceiro selo, mostrando que a mensagem foi ali até o ano 538, mais ou menos. O quarto selo, ele teve uma abrangência bem maior. Todo esse sofrimento aqui, sobre a quarta parte da terra, nós podemos ver, por exemplo, através de pestes que ocorreram no ano de 1300 a 1340, da peste negra, por exemplo. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que a peste negra, calcula-se que morreram uma média de 50 milhões a 200 milhões de pessoas. Morreram de peste negra no ano de 1340, né? Por aí. Calcula-se que um terço dos habitantes da Europa foram mortos nesse período. A profecia, o cavalo amarelo, foi dada autoridade a ele sobre a quarta parte da terra. E não só a peste negra, que matou muita gente. Esse período, do ano 538 ao ano 1798, mais ou menos, certo? Foi um período de grandes perseguições. Você pode até estar agora pensando, mas João, por que essas datas? Porque aqui no primeiro você diz que foi até o ano 100. O segundo, você disse que foi do ano 100 ao ano 323, né? A igreja nesse período. Esse aqui, do terceiro selo, foi do ano 323 ao ano 538. Por que essas datas? Né? E o quarto selo, onde mostra aqui o cavalo amarelo, mostra o período da igreja do ano 538 ao ano 1798, né? Nos meados de 1800. Porque, meus queridos, quando nós estudarmos outras profecias dentro do livro de Apocalipse, juntamente ligado ao livro de Daniel, você vai compreender essas datas perfeitamente. E vai ver que um poder perseguidor surgiu no ano 538, um poder religioso e militar,
um poder civil e religioso, um Estado misturado com a religião. E essa religião, esse poder religioso, perseguiu muita gente. Nós sabemos pela história, meus queridos, que a Igreja Católica, na Idade Média, perseguiu e matou muitas pessoas por causa do Evangelho. Décadas antes de João Paulo II falecer, evidentemente, ele pediu perdão pelos pecados que a Igreja Católica cometeu no passado, pelas atrocidades que ela cometeu no passado. Se nós formos abrir os livros de história, nós vamos ver que foi uma igreja que perseguiu, matou. O massacre de São Bartolomeu, por exemplo, quantas e quantas pessoas morreram naquele massacre? Da Praça de São Bartolomeu. Milhares de pessoas na cidade. Então, durante todo esse período, durante 1260 anos, na verdade, meus queridos, a igreja reinou, perseguindo e matando os santos. Esses 1260 anos, que está aqui no quarto selo, pode ser provado e comprovado claramente com Apocalipse 13, que não é o nosso momento, não é o nosso caso neste momento. Mas eu gostaria de você identificar que cada selo, eu gostaria que você compreendesse que cada selo representa um período de tempo, tá certo? Foram profecias que já se cumpriram. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitos estão vendo, por exemplo, hoje, o coronavírus e outras pestes, como um cumprimento do quarto selo, onde mostra que o cavalo amarelo, tem autoridade para matar com peste e com fome as feras e com feras da terra, né? Olha, primeiro nós devemos entender que essas profecias já se cumpriram. Mas agora você faz uma outra pergunta, nós podemos fazer uma outra pergunta. João, essas profecias podem se cumprir de novo? Podem. As profecias existem, muitas delas, como duplo cumprimento. Se nós estudarmos Mateus 24, formos lá em Mateus 24, eu não vou agora para não se estender, mas se formos estudar as profecias, o grande sermão profético de Mateus 24, nós vamos ver que aquelas profecias de Jesus se cumpriu no período dele. Todas aquelas palavras, ou quase todas, de Mateus 24, se cumpriu até o ano 70. Mas também aquelas palavras de Cristo, em Mateus 24, está se cumprindo nos nossos dias. Então, a profecia de Mateus 24, meus queridos, é uma profecia com duplo cumprimento. E digo mais, se nós estudarmos ela, Mateus 24, também com o livro de Lucas 21, né, que é o capítulo paralelo a Mateus 24, nós vamos ver que Cristo falou desses selos aqui, de todos esses selos, até o quarto selo. Quando se estudar Mateus 24, as palavras de Cristo, nós vamos ver que tem muita semelhança, meus queridos, com esses cavaleiros. Não é o momento agora, porque aí iria estender muito o vídeo e nós iríamos atrapalhar a nossa cabeça. Mas em outro momento, em outro vídeo, nós vamos fazer um paralelo das palavras de Cristo com os 4 cavaleiros, tá certo? Mas o que eu gostaríamos que a gente compreendesse, né, o que eu já disse,
É que essas profecias já se cumpriram? Sim, já se cumpriram. Mas pode se cumprir de novo? Pode. Pode, as profecias podem se cumprir. Né? E tanto pode se cumprir, meus queridos, que nós estamos vendo hoje pestes. Né? O coronavírus, por exemplo, é uma peste. Né? O que nós podemos ver depois do coronavírus, por exemplo? Fome. Existe também fome em muitos lugares. Qual é a base bíblica para acreditar que profecias podem se repetir? Ora, em Eclesiastes, no capítulo, deixa-me ver aqui se é o capítulo 1, meus amados. Eclesiastes, capítulo 1, é 1 mesmo, né? Deixa-me ver aqui. Pronto, 1 verso 9, aqui ó. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. O sábio Salomão já dizia que nada há que seja novo debaixo do sol. Compreende? Veja só o que diz o verso 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já existiu nos séculos que foram antes de nós. Então, meus amados, não é só baseado nas palavras do sábio Salomão, em Eclesiastes, que nós cremos que a profecia pode se cumprir de novo. Não. Se nós estudarmos com mais atenção o livro de Daniel, em especial o capítulo 9, em paralelo com as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses, nós vamos ver que uma profecia também irá se cumprir no futuro. Já se cumpriu no passado, mas que também irá se cumprir no futuro. Tá certo? Então, com toda certeza, profecias podem sim cumprir-se 2 ou até 3 vezes. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. A palavra de Deus é viva. Não é uma palavra morta. É viva, meus amados. E as profecias, por mais dura que ela tenha sido, e por mais sofrimento que ela tenha trazido no passado, certo? Por mais sofrimento que ela tenha trazido, ela pode também sim se repetir mais uma vez. Mas não esqueçamos nunca que existe um Deus que está ciente de todas as coisas, que existe um Cristo, o seu Filho, que está olhando para a terra e vê todo esse sofrimento. Meus amados, existem juízos indiretos de Deus. E tudo isso que está acontecendo, esse sofrimento, são juízos indiretos de Deus. Os juízos diretos de Deus podem ser vistos através do dilúvio, através da destruição de Sodoma e Gomorra, através das 10 pragas que caiu no Egito, através das 7 últimas pragas que cairão sobre a terra, que aqui vai ser também um outro vídeo. Então, isso são juízos diretos de Deus. Ninguém muda. Quando o dilúvio caiu, não tinha escapatória. Quando as 10 pragas no Egito foram derramadas, ninguém pôde escapar a elas. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, meus irmãos, com juízos diretos de Deus, ninguém pôde impedir. Quando as 7 últimas pragas caírem, e não são essas que estamos vendo hoje, tudo isso aqui
são pestes, são sofrimentos, é o princípio das dores, como disse Cristo. Mas quando as 7 últimas pragas caírem, aí sim será juízos diretos de Deus. Mas eu gostaria de dizer a você o seguinte: as 7 últimas pragas que estão aqui descritas no capítulo 16 de Apocalipse, que nós não vamos estudar isso agora, não cairá sobre o povo de Deus. O povo de Deus será protegido. Leia o Salmo 91. Praga nenhuma cairá sobre o povo de Deus. O que nós vemos hoje é o princípio de dores. E nesse princípio de dores, todos nós, crentes ou não crentes, bons ou ruins, salvos ou perdidos, todos nós passaremos por um momento de aflição e de dor. Mas que tenhamos em mente que o Cordeiro, ao abrir esse selo, esse livro, ele viu o que iria acontecer e ele está ciente, ele está ao nosso lado. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está conosco através de seu Espírito. Ele é o nosso amigo, é o nosso irmão, é o nosso companheiro, meus irmãos. Ele é esse cavalo aqui, olha, que montado em um cavalo branco, com um arco, com a coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer, ele não conhece derrota, ele só conhece vitória, meus irmãos. Então, que possamos olhar para Cristo, que possamos olhar para o Cordeiro que abriu os selos, que ele está olhando para todos nós e vai sim ouvir as nossas orações e cuidar de cada um de nós, meus irmãos. Meus queridos, o 6º selo, ou melhor, o 5º selo e o 6º, nós vamos fazer em outro momento. Estudamos aqui os 4 cavaleiros, até o 4º selo, e vimos que existe um Cordeiro que está ciente e a par de todas as coisas. Que Deus nos abençoe grandemente. Que o Espírito de Cristo nos ilumine. E que tenhamos nós nosso coração aberto para esse Deus maravilhoso. E através do Cordeiro, nós termos direito à vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.